Fernandinho, um abraço para você e para todos que acompanham o Esporte Total. O Corinthians venceu, mas não conseguiu se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores. Timão venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0. Gols de Félix Torres ainda no primeiro tempo e de Carrillo na segunda etapa. Um gol que o Bandeirinha até marcou impedimento, mas o VAR acabou confirmando o segundo gol corintiano, mas acabou depois não tendo tempo suficiente para pelo menos fazer o terceiro, vencer por 3 gols de diferença e levar esta decisão para os pênaltis. O Corinthians que começou bem a partida no campo de ataque, mas um pouco atrapalhado, dava para perceber o Corinthians um pouco nervoso, errando alguns passes. Mas, passado este momento, o Corinthians continuou atacando, mas não conseguiu aí fazer o placar necessário. Então, a equipe com o Félix Torres abriu o placar no primeiro tempo, ainda no final da primeira etapa. Começa o segundo tempo, o jogador do Barcelona é expulso, que o estádio corintiano veio abaixo, todo mundo falou agora vai, mas o segundo gol acabou acontecendo perto do final da partida e o Timão não conseguiu o placar que precisava. Com este resultado, o Corinthians, claro, está fora da Libertadores, mas acabou se garantindo na Copa Sul-Americana. E lembrando, claro, que neste domingo começa a decisão do Campeonato Paulista, o Derby Paulista, Palmeiras e Corinthians. A primeira partida será no Allianz Parque. Um detalhe importante também, logo após o apito final, a torcida corintiana apoiou, gritou palavras de apoio aos jogadores e aplaudiu muito o time pela postura em campo, mesmo com a eliminação e, claro, pensando no clássico contra o Palmeiras nesta decisão do Campeonato Paulista. Valeu, Fernandinho! A gente está totalmente fechado com o nosso treinador. O nosso dia a dia é incrível, né? Eu falo isso todas as vezes que eu tenho a oportunidade, muito por conta da forma que a comissão técnica leva o nosso dia a dia. Hoje a gente fez tudo o que eles pediram e vencemos o jogo, não conseguimos o resultado que precisávamos, mas o balanço do trabalho deles é muito positivo, né? Infelizmente hoje a gente pecou, hoje a gente pagou o pato do que foi o último jogo, né? Porque hoje eu não tenho o que falar da minha equipe dentro do campo, nada a falar, só elogiar, só enaltecer, engrandecer a partida que a gente fez hoje dentro do campo. A gente vê jogadores no sacrifício jogando, a gente vê o tanto que a gente queria, o tanto que a gente se entregou dentro de campo. A equipe adversária mal passava no meio campo, a equipe adversária não respirou hoje. A gente tentou o tempo inteiro, o goleiro deles fez defesas importantes no jogo, a gente buscou o tempo inteiro o resultado que a gente precisava, né? Mas ele não veio e agora hoje é o dia de sentir a dor, hoje é o dia que a gente precisa muito da nossa família do nosso lado, a gente precisa muito do abraço de quem a gente ama para que essa dor ela seja até a hora da gente dormir, porque amanhã já é outro dia e domingo a gente já tem uma final pela frente e a gente quer muito botar o Corinthians num cenário onde ele é campeão de novo e é isso que a gente vai lutar. Um corintiano de verdade mesmo, que corre sangue na veia, não quer que o Ramon fica. Pode até ser campeão com o Ramon, campeão paulista. Pô, legal, velho. É o que o torcedor quer. O Corinthians, inclusive, tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, que a gente não sabe se é vantagem ou não é. Enfim. Mas, cara, é um técnico, meu irmão. É só um cara frio que não tá nem aí pro Corinthians que consegue ter paciência com o Ramon. Desculpa, eu sou jornalista, mas eu sou corintiano de verdade. Eu não fico interpretando que eu sou corintiano. Eu sou corintiano de verdade. E um corintiano de verdade, meu irmão, não quer o Ramon no comando. Sendo campeão ou não, não quer. Porque é um treinador que se perde no jogo de hoje. Quando ele coloca o Romero, tá errado. O Corinthians não fez o primeiro gol por causa da substituição. O Corinthians fez o primeiro gol de bola parada com o seu Félix Torres. Cafezeiro, será que se perdermos a final o Ramon cai? Claro que cai. O Augusto já tinha revelado para pessoas dentro do clube que se perdesse para o Santos, fosse eliminado, não ia segurar. O Ramon não estaria hoje no banco de reservas. Se não for campeão paulista, vai cair. É obrigação. É obrigação. Paulista é obrigação. Alguém aqui pensa diferente?
abre aspas para o Augusto Melo sobre o Ramon Dias. Eu estou pensando no jogo domingo, a gente está focado, a gente conversou no vestiário. Amanhã também vamos sentar, avaliar tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo. E a gente está mais focado no jogo de domingo. A parte técnica a gente vai avaliar mais para frente. A resposta do Augusto Melo em público hoje bate com a minha informação que eu acabei de trazer para vocês. Se o Ramon Dias, eu vou repetir, se o Ramon Dias não conquistar o título paulista, ele não será técnico do Corinthians no Campeonato Brasileiro e nas competições que o Corinthians terá pela frente em 2025. É obrigação. E vou repetir o que eu falei antes na mesma informação. Se perdesse para o Santos, cairia no domingo e não iria para o jogo hoje. E agora, repito o que eu já disse. Se não for campeão paulista, vai cair. E vamos falar a verdade, né? Quem que vai defender a permanência dele? Né? Acho que nem o Emiliano, que é o filho, vai defender a permanência deles. Agora, tem chance de ganhar, vai continuar, entendeu? Que é futebol, meu amigo. A chance do Corinthians ser campeão não, é a mesma que a do Palmeiras. Vamos direto ao ponto. O Corinthians não tem técnico. Vamos direto ao ponto. O Corinthians não tem diretoria. Vamos direto ao ponto. O Corinthians paga muito para jogadores que não entregam. Aliás, qualquer salário no Corinthians é altíssimo. É incrível. Por isso que o Corinthians não pode ser eliminado numa pré-Libertadores da América. Não pode. Numa pré-Libertadores não pode. O salário do Palácios, que é o quarto lateral esquerdo, é 600 mil por mês. 300 mil de margem, 300 mil de CLT. Sabe o que tem a ver o Palácio? O que tem a ver que esse time é caríssimo. E esse time, hoje, teve vontade, mas não jogou nada também. Claro que está falando um pouco o torcedor nesse momento, né? Porque o que você esperava desse Corinthians? Menos do que foi hoje? Pô, menos do que foi hoje seria algo que não daria para, né, a gente, enfim, aceitar. O Corinthians pressionou, porque era o que a gente esperava. O Corinthians tinha 3 gols, né, para reverter de um vexame vergonhoso no jogo de ida. A Libertadores era o campeonato, era o principal campeonato para o Corinthians na temporada 2025. Tudo que o Corinthians fez em 24 na reta final foi jogado fora hoje. Foi jogado fora hoje não, né? Foi jogado fora na quarta-feira passada. A Libertadores da América, o Corinthians, inclusive, né, nas suas contas, né, para fechar suas contas no ano, né, o Corinthians contava com classificações na Libertadores da América. O Corinthians sequer foi para a fase de grupos. Uma vergonha. O Corinthians começa o jogo no 4-4-2 losango com 3 volantes. Carrídio e Martínez pelos lados. Ranieri centralizado na frente da zaga. Garro centralizado atrás dos 2 atacantes. O Corinthians começa o jogo morno. Eu esperava um Corinthians mais mordedor. O Corinthians entrou em campo precisando fazer 3 gols para levar a decisão para os pênaltis. Para tentar nos pênaltis se classificar. Correto? Aí você imagina um Corinthians super agressivo. Era o que a gente esperava o jogo todo. Um jogo de ataque contra a defesa. Só que tem um problema. Esse time do Corinthians, ele não envolve jogando. Ele não enche os olhos. Ele não enche os olhos. Se você pegar o time do Barcelona, que jogou pressionado hoje, a bola queimava muito menos no pé do Barcelona do que do Corinthians. Claro que o Corinthians teve o domínio e a posse de bola, porque precisava fazer 3 gols. O problema do Corinthians é que ele vive de lampejos de seus principais jogadores. Você não vê uma triangulação. Você não vê o Corinthians dominante. E olha que jogamos com 1 a mais em boa parte do jogo. De você jogar 30 minutos, no mínimo, com 1 a mais. E foi até mais, né? Tô sendo generoso. Aí o Corinthians fica de cruzamento. Cara, se eu começar a falar salários de jogadores do Corinthians, é um time caríssimo. Para a gente viver de chuveirinho na área, isso mostra quão ruim é o técnico. Quão ruim é o técnico. E essa conta que já está ruim pode piorar.
O Corinthians abriu o placar com o Félix Torres, mas não abriu por causa da alteração. O Ramon estragou o time na alteração. Porque o Corinthians estava envolvendo o Barcelona com um Carrillo aberto do lado direito. Quem quer discordar não viu o jogo. Vou só citar um lance. Aquele voleio. Pá! Que ele pegou. Que o goleiro, né, o Contreras lá, que baita goleiro, né, o Corinthians poderia contratar esse goleiro para ser reserva do Hugo. Ele pegou de primeira. Várias jogadas por ali. Porque ele joga ali, ele sempre foi ponta direita. E jogando do lado direito, né? Ele deixou o Martínez na esquerda, legal. Aí você põe um Romero, preste atenção no que eu vou falar, hein, velho. Aí você põe um Romero e tira o Ranieri. Pô, que baita alteração, tirou um volante e colocou um atacante. Legal, poderia ter feito isso. Só que é o seguinte, meu irmão. Quando ele faz isso, ele coloca o Romero na ponta aberto, tira o Carrillo, que jogava aberto ali, estava indo muito bem na partida, e traz o Carrillo para jogar de volante. Cara, ele matou ali o Carrillo. O Carrillo ficou com aquela categoria toda dele lá atrás, né? Saindo ali junto com o Martínez, o Corinthians passou a jogar num 4-2-3-1, né? Com o Romero, Garro, Memphis e Yuri. Cara, você perde o Yuri, né? Que vira um tonto lá sem, né? Jogando de pivô, ele vira o boneco do posto. E aí você tem o Memphis, que esse aí é um cansado da vida. E aí você tem o Romero, que é outro que... Cara, aí você fez uma substituição, porque você acha... Porque futebol não é assim. Eu pus um atacante a mais, então eu cresci, eu melhorei, eu ataco mais. Não, às vezes você joga com 3 zagueiros e você é mais ofensivo. Fala, fãs de esporte, o Corinthians venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0 na Neoquímica Arena nesta quarta-feira. Mas o resultado não foi suficiente para reverter o placar que o time equatoriano tinha construído no jogo de ida no Monumental em Guayaquil de 3-0. Com o placar agregado de 3-2, a equipe de Guayaquil avança para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. Nos primeiros segundos do primeiro tempo, Yuri Alberto teve uma chance. Aos 22 minutos, uma bomba do Carrillo também. Logo em seguida, Yuri Alberto, mais uma vez de cabeça, mas o goleiro Contreras estava muito bem. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Félix Torres de cabeça faz valer a lei do ex. O jogador já atuou pelo time equatoriano, é equatoriano e se diz também torcedor de coração. Fez o gol que colocou o Corinthians no jogo. No segundo tempo, aos 9 minutos, Oyola bateu forte para Hugo Souza defender. Foi a primeira finalização ao alvo da equipe equatoriana. Aos 16 minutos do segundo tempo, uma chance do Corinthians, porque Leonay Souza, o único brasileiro da equipe equatoriana, foi expulso, levou o segundo amarelo. Então o time de Barcelona de Guayaquil jogou com 1 a menos até o final da partida. Aí aos 38 minutos, Carrillo fez o corintiano sonhar. Faz o gol, o juiz anula, mas o VAR interfere e dá o gol novamente. Memphis teve mais uma chance, assim como o Mateuzinho, que teve a grande chance do jogo, mas não foi convertida. Terminou então o placar em 2-0 na Neoquímica Arena. O torcedor corintiano aplaudiu muito a atuação do Corinthians nessa noite de quarta-feira. Ainda assim, avisou que no domingo tem guerra, porque tem Campeonato Paulista. O Corinthians está de volta a uma final do Paulistão depois de 5 anos. E tem derby no domingo no Allianz Parque. Então é isso aí, galera. Você que é corintiano de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, que deixa seu like para estar fortalecendo o nosso canal do Corinthians. Galera, Timão ontem, né, infelizmente, foi desclassificado da Libertadores. Time que fez 2-0 ontem, poderia ter feito o terceiro ali, mas pecou nas finalizações ali e acabou eliminado da Libertadores. Se aqui tem uma notícia boa, o Corinthians não vai ficar sem jogar nenhum campeonato internacional. O Corinthians vai jogar Sul-Americana. E para esse time, para esse elenco, é obrigação ganhar esse campeonato aí. É obrigação ganhar esse campeonato, essa Sul-Americana. E é um campeonato onde o Corinthians vai entrar, para mim, como muito favorito. Já entraria na Libertadores como favorito, na Sul-Americana vai entrar como mais favorito ainda. Acredito que domingo o Timão deva ganhar ou até empatar contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, porque a proposta de jogo do Corinthians é totalmente diferente a do São Paulo, que foi lá e foi para ser pressionado.
e vai ser um jogão. Mas vamos falar do jogo de ontem, né? Onde o Corinthians faz 2-0 e acaba ali. O Corinthians fez 1-0 no primeiro tempo. Um gol do Félix Torres, que nem saiu comemorando o gol. Não saiu comemorando o gol. Parecia que ele queria estar jogando no Barcelona. Mas ele já tinha avisado, né? Ele já tinha avisado e a gente tem que ser coerente nisso daí. Aí logo depois, no segundo tempo ali, o jogador do Barcelona é expulso e aí a coisa fica boa para o Corinthians, onde o time do Corinthians começa a ir mais para cima ainda e pressionar, porém o gol não sai no momento ideal. O gol sai já praticamente no final do jogo ali, onde, se eu não me engano, foi às 83, às 84, onde o time do Barcelona toma o gol do Carrilho ali, uma falha incrível também do goleiro deles. Bandeirinha marca impedimento e aí fica ali 3 a 4 minutos, jogo parado, aí o árbitro dá o gol. Aí fica ali 88 minutos pro Corinthians conseguir um gol. E aí, o Corinthians não conseguiu esse gol e acabou sendo eliminado. Os destaques individuais a gente sabe, né? Carrilho ali jogando muito bem ali, Martins também jogando muito bem. Já o ataque eu acho que foi um pouco abaixo, por quê? Porque quem marcou os gols foi praticamente a dupla, praticamente a zaga, né? Porque foi o Carrilho, que é um volante, e Félix Torres. Então não tem como falar bem do ataque, já que eles não marcaram gols, né? Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!